Você precisa incluir isso no seu planejamento para mudar do Brasil em 2022. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gênesis Siqueira, esse é o canal Siqueira Portugal. Aqui nesse canal tenho dado dicas sobre mudança para Portugal, sobre imigração, sobre como é a vida em Portugal. Eu e minha família moramos por um período lá, nós temos a nacionalidade portuguesa e eu tenho ajudado algumas pessoas a se planejar para essa tão sonhada mudança para Portugal. E durante os meus últimos 4 anos eu vi muitos vídeos, li muita coisa acerca de como se fazer um bom planejamento para mudar para Portugal. Quais os documentos necessários, quanto de dinheiro eu devo levar, sobre arrendamento, sobre trabalho, sobre qual cidade eu me encaixaria melhor, sobre o clima, sobre as roupas, enfim, sobre as coisas mais importantes para fazer um bom planejamento e uma boa mudança. E depois de ter passado pela experiência de morar em Portugal e receber muitas mensagens de pessoas que têm o interesse de mudar para Portugal, eu fiquei assustado com pessoas que me procuram e não sabem nem o básico para fazer um bom planejamento e sair daqui do Brasil. E existe algo que até é falado, mas é pouco enfatizado. Não é dado o valor necessário, porém se você pretende mudar de país, se você planeja dar esse passo, uma das dicas mais importantes que eu te dou é: se prepare emocionalmente o tanto quanto você se prepara financeiramente. Eu digo isso por experiência própria e também por inúmeros relatos que eu tenho recebido de pessoas que não se adaptaram a essa mudança, principalmente por causa do psicológico. Normalmente quando nós começamos com essa ideia de mudar de país, nós começamos a olhar apenas as coisas boas, os vídeos de coisas legais, de qualidade de vida, de poder de compra, de trabalho, quanto que eu vou ganhar, quanto que eu gasto no mercado, que lugar bonito, olha, eu posso viajar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso tudo é excelente, nós temos que nos planejar, nós temos que sonhar mesmo. E saímos daqui empolgados, com muitas expectativas, porém quando nós chegamos lá e as coisas começam a entrar no eixo, quando nós começamos a passar pelo período de adaptação, começamos a encarar a realidade da mudança, começamos a perceber que existem muitas coisas escondidas por detrás dessa mudança que nós não enxergávamos antes. E para você superar os dias difíceis que virão, precisará estar com a mente preparada, precisará saber o que você quer de verdade. Por isso, tão importante quanto os documentos, a preparação financeira, a preparação do trabalho, do clima, entre outras coisas, inclua em seu planejamento a preparação psicológica. Até pouco tempo eu acreditava que não tinha como se preparar psicologicamente para se mudar. Eu achava que nós só íamos entender quando estivéssemos lá. Mas depois do meu retorno eu comecei a pesquisar e a entender que tem como sim se preparar emocionalmente para essa mudança. E uma das coisas mais importantes que você deve se preparar, você deve buscar, é ter resiliência. E eu quero ler para você o que significa resiliência. Olha só, no campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, resistência à adversidade. Assim podemos definir resiliência como a capacidade de enfrentar e superar adversidades. Para definir o comportamento resiliente é preciso levar em conta 2 fatores, a crise e a superação. Cara, uma das coisas que você precisa entender é que quando você muda de país, você está saindo da sua zona de conforto, muitas e muitas vezes você vai entrar em crise. Muitas e muitas vezes você vai perceber que você vai enfrentar adversidades. E se nós formos fracos psicologicamente, emocionalmente, nós vamos desistir nos primeiros desafios que iremos encontrar. E se existe algo, cara, que você precisa saber, é que essa mudança vai gerar sim um choque, vai gerar sim um transtorno. Antes de eu ir para Portugal, eu me lembro que eu conheci um pastor, chama Pastor Rafael, e um dia ele fez uma chamada de vídeo com a gente, falando sobre as dificuldades que nós enfrentaríamos em Portugal. Cara, quando ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, rapaz, mas será que é tudo isso mesmo? E ele estava falando a realidade, olha, quando eu chegar aqui você vai enfrentar isso, você vai enfrentar aquilo, você vai entrar em crise. E ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, rapaz, mas será que é isso mesmo? E quando nós chegamos lá, que eu fui perceber que isso é uma realidade. E eu estou fazendo esse vídeo aqui simplesmente para te preparar, tá? Te preparar. Eu até recebi um comentário há pouco tempo atrás de um cara que disse que eu era mole, um cara que disse que eu era fraco e tal, e ele foi para Portugal. E aí ele foi se retratar no vídeo dizendo assim, olha, eu achei que era uma coisa e realmente é outra. Eu chamei você de mole, de fraco, mas eu tô aqui que eu já não tô aguentando mais, eu quero voltar embora para casa. Então talvez você nunca enfrentou coisa desse tipo, porque sair da zona do conforto machuca, dói. Então você tem que se preparar para enfrentar essas coisas. E dentro de você precisa ter uma força emocional capaz de superar, de passar por cima dessas adversidades que virão. Vai ser necessário desenvolver
essa capacidade de resiliência, de ir até o final, de prosseguir, de avançar e não desistir. Aquela frase famosa, eu não desisto nunca, isso vai ter que ser uma realidade na sua vida. Sabe, às vezes falando aqui parece ser algo assim, não é nada demais. Porém, quando você estiver passando por essa situação, vai começar a existir um acúmulo de situações que muitas vezes acontecem ao mesmo tempo, que abala o nosso psicológico, que afeta o nosso emocional. E sabe, cara, não é por nada, pode ir preparado, pode ir ciente de que muitas situações complicadas surgirão, situações que irão abalar o seu emocional. E isso vai se juntar com pensamentos de coisas que você deixou para trás, de pessoas que você deixou para trás, vai começar a se misturar com a saudade da família, vai começar a se misturar com aquilo que você era, agora você já não é mais. Existem muitas pessoas que saem do Brasil, que eram concursadas, que tinham um trabalho muito bacana. Quando chegam lá, começam a vida do zero e isso causa um transtorno, causa sabe, uma dificuldade emocional muito forte, muito grande. Muitos começam a ter dificuldade no trabalho, outros começam a ter dificuldade em encontrar trabalho. Começa aquela situação de dificuldade em resolver o problema com documentação e tal, com um patrão que às vezes é chato, com um amigo de trabalho que às vezes é complicado. E esse monte de situação que acontece principalmente nos primeiros meses de mudança, vão tentar te fazer desistir. E é nessa hora que a preparação emocional vai te ajudar. E é nessa hora que você não pode ser influenciado por aquilo que você está sentindo. Eu não tinha conhecimento dessas coisas que eu vou falar para vocês agora antes de ir para Portugal. Como eu disse para vocês antes, eu acreditava que não existia preparação psicológica e na verdade eu nem dei moral muito para essa situação de planejamento psicológico, de planejamento emocional. Mas após a volta, eu comecei a pesquisar sobre resiliência e vi que existem muitos livros e vi que existem vídeos e vi que existe até cursos sobre resiliência, sobre a capacidade de você vencer as adversidades. E isso é algo que dia após dia nós seres humanos precisamos desenvolver, até mesmo aqui no Brasil. Nós temos que ter resiliência no nosso trabalho, nós temos que ter resiliência na nossa família, enfim, isso é algo que está cada dia mais sendo necessário na vida das pessoas. É por isso que existem tantos estudos e cursos agora e livros falando sobre essa questão. E uma outra coisa que já existia e eu não sabia é a ajuda psicológica para pessoas que desejam mudar de país e para pessoas que já estão morando fora do país. Existem profissionais especializados que trabalham apenas com emigrantes, com pessoas que desejam que desejam morar fora e que já estão morando fora. E isso é algo que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento. Então, antes de se mudar, é bacana se planejar em tudo aquilo que você já sabe. Mas também é muito importante você se planejar nessa área emocional. Estudar, ler, fazer curso, procurar ajuda psicológica, procurar um profissional que já é preparado nessa área de imigração, de mudança de país. Você precisa já ir preparado com o psicológico, com o emocional forte, para você não ser mais um nessa estatística de pessoas que estão voltando para o Brasil por causa da dificuldade de adaptação e principalmente pela dificuldade emocional que estão enfrentando fora do seu país de origem. Então, pessoal, o planejamento emocional precisa ser um dos pontos principais do seu planejamento de mudança para Portugal ou para qualquer outro lugar do mundo. Se tem uma dica que eu vejo pouco, mas que é muito importante, se prepare emocionalmente, se prepare psicologicamente para enfrentar com garra, com força aquilo que virá. Tá bom? Então, fica essa dica para você. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.